quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015. E eu tenho a honra de receber hoje nos estúdios da TV Câmara o Dr. Feres Sabino, ele que é ex-procurador-geral, ele também que é advogado atuante e hoje dá a honra de estar conosco aqui nos estúdios da TV Câmara junto com o vereador Marcos Papa, e nosso assunto hoje é sobre a PPP do lixo. Isso mesmo, é o processo da PPP do lixo e a participação dessas indústrias que estão aqui hoje para bater um papo descontraído. E hoje, você que está assistindo aqui a TV Câmara, munícipe de Ribeirão Preto, fique sabendo o que está acontecendo de fato. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane. Bom dia, Dr. Feres Sabino. Uma honra, uma alegria tê-lo aqui comigo e com a Jane nos estúdios da TV Câmara. E bom dia a você que nos assiste pela TV Câmara. Doutor Feres, bom dia. Bom dia, eu quero manifestar minha alegria, minha honra de estar aqui com vocês. Eu tenho o maior respeito à Câmara e a todo o serviço que ela apresenta e, portanto, a você pelo trabalho que faz, ao vereador Marcos Papa, que me convidou para estar presente aqui com ele, de maneira que eu manifesto essa minha alegria e fico à disposição aí do nosso diálogo. Nós é que agradecemos essa presença ilustre do senhor. Eu sei que o tempo é muito corrido e hoje, dando a honra aqui de estar nos estúdios da TV Câmara para brilhantar um pouquinho mais o nosso ponto de encontro aí junto com o vereador. Vereador, e nós vamos falar hoje sobre o processo da PPP do lixo. Eu gostaria que o senhor, que tem enfatizado muito nesse assunto, explicasse um pouquinho, explanasse para que os nossos telespectadores conhecessem um pouquinho mais esse trabalho seu, que é árduo, deixo bem claro e registrado. Claro, Jane. Primeiro vamos dizer ao telespectador, você já me deu outras oportunidades aqui na TV Câmara, de dizer o que é PPP do lixo, né? Uma parceria público-privada, é um modelo de licitação no qual o poder público ele chama um parceiro privado para fazer um investimento para que ele não precise fazer. O poder público prioriza o dispêndio, o gasto do dinheiro do contribuinte com questões de saúde, de educação, por exemplo, não é? E não investe o dinheiro que ele deveria que investir para tratar a questão do lixo, que é de altíssima relevância na cidade, ele chama um parceiro privado. Então, isso é que é a PPP do lixo. Ocorreu que, quando eu assumi a vereança, lá em janeiro, fevereiro de 2013, eu me deparei com uma situação muito esdrúxula, na qual a prefeitura estava fazendo uma concorrência para fazer esse modelo de licitação que é a PPP, sem ouvir a sociedade civil, desobedecendo o rito legal e que, consequentemente, gerou um edital de licitação. O edital é quando os concorrentes da licitação se baseiam para fazer a sua proposta. Um edital de licitação completamente viciado, dirigido a um grande grupo econômico e sem ouvir a sociedade civil. Foi quando nós fizemos um ciclo de estudos aqui na Câmara, com 8 reuniões, e aí sim, convidamos a sociedade civil organizada, convidamos a OAB, que nos ajudou bastante, convidamos o pessoal da USP, os munícipes que têm muito interesse nessa questão do lixo, as cooperativas. Foi assim, um show de cidadania, né? Foi um exemplo de cidadania que nós temos aqui na Câmara, com a população lotando aqui o Salão Nobre, Dr. Feres. População lotando aqui o Salão Nobre, e nós produzimos 70 páginas de estudo analisando todo o edital. Essas 70 páginas, elas culminaram numa representação. É o termo técnico quando eu, você, não precisa ser um vereador, quando nós queremos denunciar algo ao Ministério Público, nós representamos, né? E essa representação, então, tornou-se uma peça fundamental para a ação civil pública que o Ministério Público moveu e que a Prefeitura, eu falo felizmente, mas é um felizmente triste, né? Felizmente aquela concorrência não prosperou. Queríamos que tivesse prosperado um modelo melhor de concorrência, que é o que eu espero que aconteça agora, que a Prefeitura faça a lição de casa e entregue e construa um edital de licitação respeitando a lei. Doutor Feres, a falta de justificativa para o valor total a ser pago pela empresa vencedora, o que é que o senhor diz aí disso, nesse momento em que está se falando muito, como disse aí, esse processo licitatório? Bem, o vereador Papa, ele dá um testemunho de alguma coisa que eu reputo importantíssimo.
que, aliás, não se compreende como é que uma administração pública não realiza uma metodologia no seu trabalho de respeito à cidadania mediante a participação da sociedade civil. O que a Constituição de 88 nos trouxe foi exatamente a obrigatoriedade dos órgãos públicos, dos poderes públicos, ouvirem a todo instante, em matéria de relevância, a sociedade civil. Que essa é uma matéria de exatamente. Extrema relevância. Então, a definição de valor está dentro desse contexto. Está dentro desse contexto. Se o vereador Papa me permitir, eu vou relatar as minhas indagações a respeito desse problema, porque claro, me preocupa, e quando saí candidato, falei muito nisso e tal. Quer dizer, a tecnologia hoje da reciclagem do lixo chega a um ponto extraordinário. Eu me lembro que, conversando com um consultor da ONU, que é professor da USP, o professor Sabetai, ele estava até, no dia que as Torres Gêmeas foram derrubadas, eu estava na casa dele, e ele estava mostrando para nós todo o material derivado do aproveitamento do lixo, da reciclagem do lixo. E em relação ao lixo hospitalar, que é o mais problemático, ele me falava de uma tecnologia que é decorrente do avanço da NASA, em que todo o material simplesmente desaparecia. Olha só. Só desaparecia. Ora, com esse avanço, não é, eu não sei como é que Ribeirão Preto, que é um centro extraordinário, exato, tá certo? Não adota a coragem da inovação, a coragem da implantação ou de uma parceria público-privada ou de um consórcio. Eu me lembro que eu falava no consórcio, e me permite incluir um consórcio de municípios, porque a viabilidade da reciclagem do lixo era economicamente viável em cidades acima de 300 mil habitantes. Portanto, Ribeirão Preto estava enquadrada nesse requisito. Estava enquadrada e poderia região, né? fazer Exato. um consórcio com o regional e aproveitar como uma inovação, tá certo? A reciclagem do lixo, que retira a possibilidade desse armazenamento que sempre coloca em risco os veios freáticos. De maneira que eu gostaria que o vereador Marcos Papa, que tem sempre o meu respeito pela sua atuação independente e tal, meditasse também nessa possibilidade. E ainda que seja uma aparente utopia, eu acho que hoje, muito diferente da época em que nós falávamos, há um fator altamente positivo, que é o consórcio hoje é pessoa jurídica. O que significa isso? Significa o seguinte, que a destinação de verba para ele passa a ser obrigatória, orçamentariamente obrigatória, coisa que antes, quando não era pessoa jurídica, não era. E a ideia a ideia do consórcio ficaria prejudicado, porque eventualmente esse ou aquele município poderia deixar de transferir a verba, entendeu? De maneira que eu acho que ou seja, ele é direcionado, ele tem que ser para esse propósito. Exatamente, é isso, doutor Férez? Exatamente. Agora, indiscutivelmente, e aqui eu preciso fazer essa ressalva, essa distinção, né, para o trabalho do vereador Papa, porque quando a síntese do seu trabalho é a síntese de um trabalho realizado por órgãos da sociedade civil, inclusive a universidade, eu acho que aí é mais do que uma obrigação, é um exemplo diante de um poder público que não segue a lei. Não segue a lei. Eu escrevi um artigo uma vez sobre o IPTU, quando votaram o IPTU no dia seguinte, propuseram. Quer dizer, o sistema constitucional do país é que foi violentado. Por quê? Por que o imposto tem que ser votado com antecedência no exercício anterior da sua aplicação? Justamente para o cidadão saber.
quanto que ele vai ter de pagar no imposto, fazer a sua programação. Claro. Essa se programar, é né, doutor entendeu? Férez? Não é aquele negócio de afogadilho, todo mundo vota, tal, e outra, da noite para o dia. Da noite para o dia. Então, o exemplo que me causa estranheza, às vezes eu fico até indignado, o Papa já ouviu isso de mim, porque é uma coisa tão óbvia, em termos de interesse público, que não se compreende como é que não se alarga a audiência ouvida em termos legais, tem que cumprir a lei. Agora, o país tem o hábito do faz de conta. As coisas têm mudado um pouco, doutor Férez, no seu entendimento eu ou acho não? que tem mudado na medida em que a consciência da cidadania é ampliada, entendeu? No instante que amplia, que o pessoal vem aqui, participa, discute, e às vezes até tem atos que eu evidentemente desaprovo, deselegantes e tal, eu acho que a população tem que participar do debate. É a resposta de tudo, né, doutor? O trabalho da televisão nesse trabalho de conscientização, nessa informação de dados, de atuação de vereadores, é fundamental. De maneira que eu estou aqui fazendo um elogio ao seu trabalho, entendeu? Reconhecido, porque realmente é um trabalho extraordinariamente importante para que a cidadania se intere dos seus direitos, entendeu? E de que o representante, como vereador ou como deputado, e mesmo o prefeito, tem que estar vinculado aos interesses populares e às inflexões da cidadania. Eu queria dar um testemunho, Jânio. O doutor Férez relembrou esse momento triste na memória do Ribeirão Pretano, que foi o aumento do 130% do IPTU e na calada da noite, né? Era moda aqui em Ribeirão Preto o prefeito mandar pacotes de maldades para que se votasse na calada da noite. Felizmente isso não acontece mais aqui. O que a população tem chamado carinhosamente tem chamado de Lei Papa. Assim que eu assumi, eu trazia na memória essas tristezas de pacotes de maldade votados no apagar das luzes. E a minha primeira lei foi uma lei que proibiu a votação de projetos entre o Natal e o Ano Novo aqui na Câmara. Que é quando a sociedade está desarmada, a sociedade está com razão, olhando para a família, cuidando dos amigos, da própria família. É um momento mais que necessário para a nossa humanização. E era nesse momento que alguns prefeitos se aproveitavam para mandar esses pacotes de maldade, como é de triste memória essa questão do IPTU. Felizmente isso aqui em Ribeirão Preto não existe mais. A Câmara tem que colocar até 2 sessões antes do Natal os projetos para serem votados. Para quê? Para que a sociedade civil possa fiscalizar o legislativo. Que foi o que aconteceu com esse ciclo de estudos que fizemos para a concorrência do lixo, não é? Houve uma extrema participação da população, e o doutor Férez, a fala dele, antes dele mencionar a questão do IPTU, não é? Guardando a relevância da importância da pessoa se programar para os seus pagamentos, ele fala a questão jurídica, da formação dos consórcios. O doutor Férez fala de um consultor da ONU que explicou uma tecnologia para o lixo hospitalar desenvolvida pela NASA. Então, a gente percebe que o problema não é mais jurídico, que o problema não é mais científico e que o problema, portanto, é político. O problema é político. Os grandes males da humanidade hoje são problemas políticos. E para isso, a sociedade tem que estar de olho. É o olhar, é o sol do olhar do cidadão que vive o dia a dia, que tem a coleta de lixo na porta da sua casa, que vive vendo nas margens de córregos da nossa cidade o lixo da construção civil sendo despejado, o entulho, né? 80%, doutor Férez, do lixo gerado na cidade é o pequeno gerador, porque o grande gerador, a legislação já obriga ele a arrumar um lugar de despejo. O pequeno gerador não tem onde fazer isso. Um tanto a cidade, a administração, ela não regulamenta, licencia novas áreas para um despejo correto desse resíduo da construção civil, um tanto a fiscalização não pune quem faz isso de maneira incorreta. E quem agora, sofre? A sociedade como um todo. Agora, você imagina toda essa riqueza que é o lixo, se fosse reciclado. Eu me lembro que numa campanha eleitoral, eu visitando um bairro, eu soube que
os munícipes, os cidadãos, os residentes naquele local, eles estavam fazendo uma calçada. Por conta própria. Por conta própria. Então, você veja esse lixo da construção civil, se a prefeitura tivesse a racionalidade de um reaproveitamento, o descarte, tudo isso, né? Poderia ser até entregue para fazer a calçada. Nós temos uma conta, doutor Férez, de que as 500 toneladas mensais, diárias, aliás, que a construção civil gera em Ribeirão Preto, o senhor vai se lembrar que depois do Estatuto das Cidades, o município tem a lei de uso e parcelamento do solo, a Constituição determina um espaço de área verde, Isso. não é? Quando vai fazer um novo loteamento, tem um espaço de área verde. Nós temos em Ribeirão Preto quase 400 áreas verdes que não estão urbanizadas. Só o entulho da construção civil que Ribeirão Preto gera serviria pelo menos para colocar calçada nas 400 áreas verdes abandonadas. Que quem não percebe, olha e acha que é um terreno abandonado, tem cavalo pastando, tem Quando bicho. muito, o vereador, o munícipe passando com a sua vida nas avenidas, nas ruas, sem a calçada, e o lixo acumulando, e ali não tem a calçada, Então, não tem um projeto, né, doutor? Olha o valor daquilo que o doutor Férez está colocando. Outra coisa que eu pensei um dia, porque eu disputei a eleição de maneira que a gente ficava pensando, né? É o seguinte, nessa indústria de reciclagem do lixo, eu vou dizer indústria porque eu não o montante é muito grande, né, eu vou doutor falar em Férez? indústria para Então, possibilitar a participação de uma associação, como é o caso da Associação dos Servidores. A ideia era o seguinte: a associação tinha um fundo, aliás, o fundo não é exatamente o fundo de aposentadoria, ele tem por obrigação fazer os investimentos, a aplicação do dinheiro de acordo com os critérios da Comissão de Valores Nacionais, uma comissão lá de Brasília. Então, precisaria, evidentemente, de um trabalho lá, que destinasse um percentual desse fundo para uma indústria de reciclagem do lixo, desde que, comprovadamente, era comercialmente viável e um investimento, evidentemente, seguro. E claro que não seria todo o dinheiro, mas de qualquer seria forma, parte, né, colocasse um fundo de servidores destinados a um problema da cidade. O doutor Papa, o vereador Papa, a ausência da livre concorrência, de transparência aí nos critérios técnicos de execução dos serviços, de forma que está aí essa PPP do lixo, como é que o senhor coloca isso, para que a população conheça um pouco mais esse trabalho também? Isso foi muito flagrante nos apontamentos que fizemos, doutor Férez, e que felizmente a Justiça concordou, o Ministério Público também colocou na ação civil pública, e a Justiça felizmente nos deu razão, nós vencemos essa queda de braço com a administração. Não podia chamar de parceria público-privada um investimento, né? A concorrência como um todo girava em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, o primeiro estranhamento é, se Ribeirão Preto hoje gasta 1 bilhão e 300 milhões com o lixo, né, são contratos picados, prorrogados, quer dizer, são contratos menores. Você vai de 1 bilhão e 300 para 2 bilhões e 600 sem nenhuma justificativa por parte da administração. Pelo contrário, a administração, ela diz que não se responsabiliza pelos dados que constam no edital. Onde é que já se viu isso? Então, para a administração... O edital? É inacreditável. O edital é a lei da licitação, né? É inacreditável que a administração tenha escrito, até quando nós fizemos uma entrevista coletiva aqui, doutor Férez, a imprensa cobriu muito bem esse assunto, e a TV Câmara idem, os jornalistas ficaram pasmos quando eu descobri, e esse grupo de pesquisa, que o edital da prefeitura dizia que ela não se responsabilizava pelos dados que constavam ali no edital. E nós vimos nisso uma estratégia de direcionamento. Por quê? Se você tem um grande grupo econômico prestando serviço na cidade há 20 anos, esse grande grupo econômico sabe quantos lares tem, quantos quilos tem, quantas ruas tem, e sabe ajustar uma proposta para vencer. Um concorrente que venha de fora, ele está no escuro.
Porque a própria administração diz que os dados são meramente ilustrativos, essa era a expressão. Meu Deus, é inacreditável. Colocamos isso na representação. Outro ponto. Uma licitação de 2 bilhões e 600 milhões. Você chama um parceiro privado que vai colocar só 10% disso. Isso não é uma parceria. A administração estava dando de presente para um grande grupo econômico um contrato de 20 anos, de 2 bilhões e 600, que poderia ser prorrogado por mais 10 anos e que chegaríamos a 4 bilhões de reais. Doutor Férez, a sua experiência é maior que a minha. Eu sou vereador há 3 anos e me deparei com essa situação. 4 bilhões de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Dava para transformar Ribeirão Preto num jardim encantado na questão do lixo. Do orçamento. Pois é, ia comprometer 5% da arrecadação de Ribeirão Preto por 30 anos, sem nenhuma garantia de contrapartida de uma prestação de serviço ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. Nós poderíamos ter um ciclo virtuoso do lixo e não um ciclo vicioso, né? Vereador, eu me lembro que a Câmara fez um trabalho extraordinário sobre reciclagem do lixo. Não nesse exercício. Nesse exercício no anterior. E eu acho que o vereador poderia manusear para ver a riqueza das informações. Eu sei que não foi a pessoa que eu conheci, o Sabetai, o técnico que teve ligado com o outro, tal, mas eu acho que tem que a sequência do estudo, o aproveitamento daquilo que está pronto em alguma gaveta, em algum arquivo, entendeu? A valorização da Câmara Municipal, dos vereadores, como você atua, enfim, aproveitar, partir de um ponto que já está estudado. Você entendeu? Certo. A coleta de lixo, por exemplo, que antes existia, hoje parece que está precária. Os descartes, começar aí das repartições, colocar em incentivo, porque a própria repartição pública, doutor Férez, o senhor me corrige com muito mais propriedade o senhor do que eu, tem várias condições de mostrar para a população, porque a população começa a mentalizar. Olha, se eu posso descartar aqui, eu vou jogar aqui meu lixo descartado. Mas em todo lugar. Não é, doutor Férez? Olha, eu acho que nós, políticos aqui de Ribeirão, nós temos não sei se é maldição, não sei o que é. Eu sei que individualmente nós somos bons. Agora, quando a gente junta, tá no coletivo? Parece que não dá certo. Então, doutor, o que poderia ser diferente, né, vereador, doutor Férez? Veja o problema do calçadão. O calçadão... Filme de terror. É uma maldição. Eu me lembro que eu participei de uma discussão. Falei, olha, primeiro, vocês não precisam fazer 4 quarteirões. Façam um. Façam melhor. Resolva todos os problemas. Não, constituíram uma comissão, foram a Curitiba, que era o centro, e nem para imitar... Conseguiram. Você entendeu? Quando eu era secretário da Guajubina, fomos nós que regulamentamos o uso do calçadão. E a lei tinha sido feita por um arquiteto, por sinal, muito competente. Só que a lei tinha, o palavreado da lei não dava acesso à cidadania de compreender as coisas. Então nós tivemos que traduzir a lei no regulamento. Que essa forma didática que eu peço para colocar às vezes aqui nas palavras, que juridicamente falando para o telespectador que tem um pouco de menos condição jurídica de estar analisando as palavras, a gente pede assim, no linguajar mais popular, né, doutor Férez? Jane, você me permita garimpar 2 diamantes da fala do doutor Férez agora. A questão de aproveitar o trabalho da legislatura anterior. Doutor Férez, essa Câmara de Vereadores, você que está nos assistindo pela TV Câmara, você contribuinte, eu, Ribeirão Pretano, doutor Férez, Jane, os funcionários aqui da TV Câmara, nós colocamos 50 milhões de reais nos cofres da Câmara Municipal todos os anos. É um trabalho caríssimo, é um custo caríssimo. 50 milhões de reais é muito dinheiro. Então não pode uma administração desprezar o que a Câmara de Vereadores faz. Porque é o contribuinte de Ribeirão Preto colocando dinheiro. É o IPTU, é o IPVA, todas as taxas que nós pagamos aqui, e são caras. Mas não é que a gente quer de graça, não, a gente está pagando.
Mas não pode uma administração jogar fora um trabalho relevante como esse que o senhor está dizendo. E, além disso, porque se esse trabalho foi feito na legislação anterior, e se esse edital de licitação foi gestado na legislatura anterior, quer dizer, não tem desculpa. Como o senhor mesmo ensina, e me permita usar essa expressão, o senhor ensina assim, a administração pública ela é escrava da lei. A gente, o particular, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. O caso do agente público, ele só pode fazer o que a lei autoriza, ou seja, a administração não pode ter a desculpa de ignorar o que a lei proíbe ou o que a lei determina. Então, esse diamante eu não podia deixar de garimpar. E a história do calçadão, doutor Félix, que tristeza. O comerciante de Ribeirão Preto sofrendo mais uma vez, né? O comerciante que já tem que disputar, né, com os grandes shopping centers, mas aqui no centro de Ribeirão Preto, o senhor sabe, minha família mora no centro de Ribeirão Preto há 100 anos. Agora, nós estamos já na iminência de cair a primeira parcela do 13º, está se trocando toda a rede de esgoto da General Osório. Como faz o comerciante do centro para sobreviver? E não é só o comerciante, o morador do centro, o comerciário, o empregado do comércio. É um calvário sobreviver. Agora, por esses dias, teve que eliminar vagas de estacionamento. Agora a prefeitura, às vésperas do Natal, me troca a rede de esgoto às vésperas do Natal. Meu Deus. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É um problema de gestão muito sério, eu acho. Na sua opinião, doutor Félix? Eu devo a prefeita, eu acho que é um problema de gestão muito sério. É, na opinião do... Quer dizer, não, sabe, como é que vai abrir? Bom, primeiro que antes de fazer o calçadão, tinha que fazer essa... para não abrir o que já tinha sido fechado. Sabe? Então, é um gasto sobre gasto. É um trabalho que já foi feito, então teve que refazer. O que a gente sempre espera é que a cidadania, o munícipe, a pessoa que está nos ouvindo, né, considere esses argumentos e passe a exigir, ser mais exigente quanto aos direitos que tem. A consciência da população é fundamental, né, doutor Félix? Enquanto a população não se conscientizar da força que ela tem, do prestígio, do poder, infelizmente, não se chega a lugar nenhum. Já me permita fazer uma conta para o telespectador. Nós não somos em 22 vereadores aqui, a Câmara tem 22 vereadores. Em média, um vereador teve 3 mil votos para se eleger. 3 mil vezes 22 vereadores, 66 mil votos. Nós somos em 420 mil eleitores em Ribeirão Preto. Percebe que a hora que a população quiser, né, e a população passar a assumir o comando, o que nos diferencia dos países desenvolvidos é isso. Lá, a população diz aos políticos o que eles devem fazer. Aqui a população assiste. Dr. Félix fala da Constituição de 88, que trouxe a questão dos conselhos de direito, o Conselho de Saúde, o Conselho de Habitação, o Conselho de Segurança Alimentar, são vários conselhos, o Conselho de Esportes, que Ribeirão Preto não tem, mas deveria ter, e assim sucessivamente, no qual a população vai dizer o seguinte: olha, Papa, Dr. Félix Sabino, eu não gosto de política partidária, então a minha contribuição será no Conselho de Educação, no Conselho de Segurança, no Conselho de Mobilidade Urbana. Olha que maravilha seria. Ou em uma associação de moradores. Né? Exatamente, fazendo aí a diferença. A gente vê, às vezes, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, as sessões que acontecem de terças e quintas-feiras, a própria população não está, algumas eventuais pontuações que às vezes enchem o plenário, mas tem relevantes projetos, assuntos importantes de vários vereadores e que a população não está tão presente. E é isso que a gente cobra, talvez, aqui na TV Câmara, que a população venha participar conosco também. Agora, numa entrevista... Para ter eficácia, a meu ver, essa participação popular, ela tem que ser organizada. Claro, então, com todo o respeito, doutor Félix. Por exemplo, a associação de bairros eu acho fundamental. E a experiência de associação de bairro é interessante. Nos bairros mais necessitados, os mais humildes, são onde fortalece a população mais ativa. Mais ativa e mais solidária. Entendeu? Porque as necessidades são maiores também.
E no grupo elitizado, o pessoal cada um para si? Não. Ou não é regra, participante? Não, em regra, doutor Férez? Em regra, a solidariedade não é tão grande, porque os problemas não afetam com o tamanha próximo, gravidade, né, vereador? Perdão, comparado com os outros. Mas tem situações que a gente vê, por exemplo, a associação lá do Jardim Canadá, que eu tenho notícias assim, parece que tem uma forte atuação. Então, pelo menos... O Onildo lá é um espetáculo. Então, é uma das... Mas das que me ocorre, de quantas teríamos que ter nessa eficácia? Agora, tem que ter essa organicidade, tá certo? Ou participar de partidos políticos, ou de associações de moradores, enfim. Só que os partidos, isso é uma lição antiga que eu aprendi. Os partidos políticos brasileiros, em que pese ter 33 lá no Palácio, eles não absorvem a representatividade toda da sociedade. É por isso que esses grupos ou movimentos também ficam com parcela dessa representatividade. Eu quero dar um exemplo, eu quero aqui aproveitar que a gente está ao vivo aqui na TV Câmara e mandar um abraço para um jovem lá do Ribeirão Verde, que é o Altemir, que está desenvolvendo um trabalho de conscientização para essa questão da duplicação da Avenida Antônia Munhato Marinsec, de que a prefeita tem o dinheiro, tem autorização legal, mas não duplica aquela estrada tão importante. O Ribeirão Verde é um complexo de vários bairros, do Antônio Palocci, do Florestan Fernandes, que precisa daquela obra, e a prefeita não faz porque ela quer incluir tudo num pacotão de obras que o Ministério Público já disse que não pode, que o Tribunal de Contas já disse que o edital de licitação está ilegal, mas a prefeita teimosamente quer fazer um pacotão de obras milionárias, não usando a lei de licitação, e sim usando o regime diferenciado de contratação. Então, parabenizar o Altemir e a Natália, lá no Jardim Aeroporto, a Natália Marques, que também está fazendo um trabalho de conscientização por conta de obras que a região necessita, não é? Que a Associação de Moradores está ajudando a conscientizar também, mas a participação desses dois jovens, o Altemir lá no Ribeirão Verde e a Natália no Jardim Aeroporto, está sendo muito importante, tanto para conscientizar a população do que realmente tem que acontecer ali, quanto a pressionar a prefeitura a fazer a concorrência ali, mas obedecendo à lei. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Férez. Infelizmente, o nosso tempo está aí quase se esgotando, mas deixar as palavras finais para o Dr. Férez e deixando depois a palavra final para você, vereador, e para você só mostrar para a população como é que está hoje a PPP do lixo, a situação que está. Dr. Férez. Então, olha, não é por falta de processos licitatórios que há tanto erro na licitação, porque diariamente qualquer prefeitura faz uma infinidade de licitações, de maneira que é lamentável que num problema como esse seja tratado com tamanha displicência legal, né, da lei. Não é? Então, não é por falta de lei que nós temos tantos problemas. A gente precisa cumpri-la. Eu quero cumprimentar o vereador Marcos Papa pelo trabalho que tem realizado, cumprindo exatamente a função específica e fundamental de um vereador, que é a fiscalização. Ok, vereador? Eu agradeço, Dr. Férez, a vinda do senhor ao programa, que muito abrilhantou, e dizer para você que está nos assistindo que eu escutava uma história quando eu ingressei aqui na Câmara Municipal, de alguns amigos que até me deram apoio para que eu chegasse aqui e diziam: Papa, uma andorinha não faz verão. Primeiro, eu quero te dizer que não é só uma andorinha, nós temos vereadores valorosos aqui na Câmara, mas quero dizer também que tem que ter coragem, porque um vereador consegue fazer muita coisa. Acesse o meu blog agora, o marcospapa.com.br, vê lá a prestação de contas, e você vai ver o quanto foi possível fazer em 3 anos com a participação da sociedade. Que falávamos anteriormente, eu tenho tido alguns testemunhos na rede de sustentabilidade, Dr. Férez, de pessoas que falam assim: Papa, eu era voluntário na casa do vovô, eu era voluntário no Cantinho do Céu, aliás, sou, né? Agora, quem que é voluntário para a cidade? Percebe? A gente descobre pessoas com aptidão, e é muito bonito ser voluntário numa associação beneficente, mas a sociedade também precisa desse trabalho voluntário, a cidade
precisa desse movimento voluntário da sociedade, porque senão nós vamos deixar esse espaço para quem não tem qualificação. E hoje, a Prefeitura está fazendo o que deveria ter feito há 7 anos. Você me perguntou como está a PPP do lixo. Ela está fazendo um estudo, um amplo levantamento das necessidades de resíduos sólidos, das necessidades sanitárias de Ribeirão Preto, né, com dinheiro, inclusive, do Ministério da Cidade. A cidade não está gastando para fazer esse estudo, para que se faça um novo edital. Espero que esse novo edital seja construído, ouvido esses estudos, não é? E a sociedade civil, para que se construa um edital que obedeça à lei e que venha trazer benefícios sanitários para a nossa cidade, benefícios ambientais e benefícios econômicos. Está aí a fala, então, do vereador Dr. Marcos Papa e também do Dr. Féry Sabino, que hoje veio a brilhantar o nosso ponto de encontro. Nós vamos ficando por aqui e eu convido você, telespectador, às terças-feiras e quintas-feiras, todas a partir das 18 horas, venha participar conosco, com todos os vereadores, aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a partir das 18 horas.